reunidos mais uma vez nessa reunião, nesse encontro que temos aqui, nesse horário, nesse dia, e mais uma vez nos reunimos para celebrar o nosso Deus, celebrar Jesus, para glorificarmos ao Senhor, o Deus da nossa vida, aquele que tem nos guardado, nos conduzido pela sua palavra. O povo de Deus segue a Deus pela sua palavra, pela sua ordem, pelos seus mandamentos, pela fé nele, porque crê nele como o Deus único, verdadeiro, soberano, o Deus que fez céus, terra, mar e tudo que há na terra, em todo o universo. É ele que sustenta nossas vidas em suas mãos. Meus amados, vamos orar esse instante mais uma vez, nesse dia. Curva a sua cabeça então onde você está. Gaste alguns segundos aí nessa meditação e nessa oração. Oremos. Damos, Senhor, mais uma vez, por podermos estar em Tua casa. E, ó Deus, nós clamamos nessa hora por Tua presença, Senhor. Nós desejamos a Tua presença em nosso meio. O principal dessa reunião, Senhor, é a Tua presença aqui. É a manifestação da Tua presença em nosso meio. É a Tua glória no nosso meio, Senhor Deus. É a Tua Shekinah, a Tua paz no nosso meio. Ó Deus, derrama cada vez mais as Tuas bênçãos sobre o Teu povo que se reúne aqui, que se chama pelo Teu nome e que Te busca, Senhor Deus, que Te louva e que Te adora. No nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, ó Deus, que todas as barreiras caiam por terra nessa hora e que possamos livremente Te adorar, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de agir em nosso meio. Que os corações que aqui estão nessa noite sejam consolados, esclarecidos, orientados por Ti. Ó Pai, nós Te agradecemos pela presença de cada um que aqui já veio. Obrigado por cada um deles. Que saiam daqui cheios da Tua presença, cheios da Tua palavra, da alegria que vem do Senhor, e que essa seja a força que vai nos mover durante toda a semana que se inicia, Senhor. Guarda-nos, ó Deus, em Teu poder, em Teu amor, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus. É nesse nome que nós oramos, nós Te agradecemos e oramos hoje e sempre. Amém. Convido você para que fique em pé. A gente vai adorar o nosso Senhor com 2 cânticos de louvor e adoração a Ele nessa hora.
de adoração. Ó Senhor, vim te entregar, que eu viva pra glorificar, com meus atos e com meu falar. Ó Senhor, essa é tua casa, teu lar. Toma o meu lugar, toma o meu lugar. Essa é tua casa, teu lar. Toma o meu lugar. Essa é tua casa, mais uma vez. Essa é tua casa, teu lar. Toma o meu lugar, toma o meu lugar. Essa é tua casa, teu lar. Toma o meu lugar em mim. Este lar, vem Senhor reinar. É tua voz que vamos ouvir para te seguir. Vamos ouvir a voz do nosso Senhor. Continue orando aí onde você está. Declare ao Senhor agora quem Ele é para você, quem Ele é para a sua igreja, quem Ele é para o seu povo. Agradeça a Deus nesse momento. Louve a Ele com seus lábios nessa hora, com o seu coração. Diga o que você veio fazer aqui nessa hora. Glorifique a Deus. Senhor, eu estou em tua presença, eu estou em tua casa, eu estou aqui na comunhão com os meus irmãos, e apesar das dificuldades, Senhor Deus, podemos sentir a tua presença aqui em nosso meio, podemos sentir que o teu amor é derramado mais uma vez sobre nós, que o teu Espírito está aqui em nosso meio, que a tua palavra, ao ser lida, ao ser falada, pregada, ela traz a tua presença aqui em nosso meio. Senhor, nós podemos sentir que o Senhor está aqui em cada vida. É o Senhor que tem libertado cada um, salvado, curado, transformado e tem trazido a esse lugar. E assim, Senhor, nós continuamos a te adorar e a dizer: Senhor, essa é a tua casa. Sim, meu Deus, esta é tua casa, teu lar. Toma o teu lugar, toma o teu lugar. Esta é tua casa, teu lar. Toma o teu. Vamos dizer isso mais uma vez? Esta é tua casa neste lugar. Esta é tua casa, teu lar. Toma o teu lugar. Esta é tua casa, o meu coração. Esta é tua casa, teu lar. Toma o teu lugar em mim. Toma o teu lugar em mim. Toma o teu lugar em mim. Sim, Senhor, toma o teu lugar, toma o teu trono, o teu lugar em nosso coração, em nossa vida, e continuamos a te adorar, porque somos um povo que continua caminhando e cantando a canção que nos move na tua direção, na direção da terra prometida. Sim, sim. Somos estrangeiros, cansados
compartilhamos na manhã desse dia, na EBD Home, na EBD, na live desta manhã, nós devemos confiar nas providências do nosso Deus. Caminhar, continuar caminhando, porque o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Além de cuidar de tudo, em todos os detalhes, Ele está muito perto e tudo percebe, nada passa despercebido ao seu olhar. Ele está agindo, meus irmãos, em todo o tempo. Em todo o tempo. Confie nas providências do nosso Deus. O povo de Deus continua caminhando, cantando, confiante de que em algum momento o Senhor proverá tudo aquilo que o seu povo precisa para passar pelas aflições e dificuldades dessa vida. Não pare, não pare, não cesse, não deixe a tua fé desfalecer, não perca a coragem, mas continue andando, confiando naquele que nos guia e está à nossa frente. Para aqueles que estão também na live conosco nessa hora, sejam todos bem-vindos. E na palavra do Senhor que a gente vai meditar rapidamente, Salmo 144, o texto vai nos dizer que nós devemos bendizer ao nosso Deus. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, Salmo 144, as ações de graças que podemos render pela proteção do Senhor, pela proteção de Deus na nossa vida. Diz assim o texto sagrado: bendito seja o Senhor, rocha minha, quem me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete, meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias, como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toma os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério das cordas te cantarei louvores. É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi seu servo. Livra-me, salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam a sua mocidade, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisão. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura, nem mau sucesso. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede.
Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Vamos repetir esse finalzinho aí? Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Aleluias! Esse salmo, o salmista está falando aqui, meus irmãos, que os nossos filhos, na sua mocidade, sejam como plantas viçosas. Ou seja, Senhor Deus, que as suas bênçãos não parem de cair sobre nós, não cessem sobre nós. Livra-nos. O Senhor nos dará a provisão no tempo da escassez. O Senhor nos encherá de bênçãos e bênçãos. No Senhor nós podemos confiar. Amém? Amados, podem sentar. Enquanto nós ouvimos o som dos instrumentos, a igreja vai participar deste momento com a dedicação de dízimos e ofertas. Boa noite, irmãos, graças e paz. Amém. Com alegria nós podemos retornarmos novamente e me enche o coração de alegria poder ver a igreja
aos poucos voltando a estar cheio, mesmo com as restrições, mesmo não vendo alguns daqueles irmãos que, com um desejo ardente no seu coração, desejavam estar aqui, mas nós podemos ver diversos irmãos. Eu lembro que quando nós iniciamos essa pandemia, nós viemos para transmitir as lives, eram 3, 4, 5 pessoas, e nós olhávamos para o templo e totalmente vazio, mas nós sabíamos que o Senhor estava cuidando através das lives, estava ministrando a sua igreja. Mas é motivo de muita alegria nós revermos alguns irmãos e podermos também ter algumas pessoas que, para mim, aqui aparentam ser novas. É sinal de que o Evangelho está sendo pregado, anunciado. O Senhor continua fazendo a sua obra, o Senhor continua sustentando o seu povo. E hoje o nosso pastor não está conosco, e eu tenho mais uma oportunidade de, junto com os irmãos, olharmos para as Escrituras e ouvirmos aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Vou pedir para os irmãos, por gentileza, que possam abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 8, um texto muito conhecido da palavra do Senhor. Atos, capítulo 8, do versículo 26 até o versículo de número 40. Atos capítulo 8, do versículo 26 até o versículo 40. Assim diz a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele levantou-se e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreende o que vens lendo? E ele respondeu: como compreender se alguém não me explica? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me explique a quem refere-se o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? Felipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondeu ele: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água, e Felipe o batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Felipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de aqui nos reunirmos, Pai. Nós te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus, pelo sacrifício perfeito que foi feito na cruz, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra que nos concede acesso àquilo que o Senhor deseja nos transmitir, Pai.
Te agradecemos pelo Espírito Santo que nos convence das tuas verdades. Te agradecemos por esse local que o Senhor permite estar aberto, para que o teu povo possa ser moldado à imagem de Cristo. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. Que o Senhor, através do teu Santo Espírito, alcance os nossos irmãos aqui no templo, mas também alcance a casa daqueles que estão ouvindo a mensagem por meio das lives, Pai. Que o teu Santo Espírito nos convença das tuas verdades, que possamos sair moldados à imagem de Cristo, e que o Senhor possa se alegrar com mais esse culto que nós prestamos ao Senhor. Nós te agradecemos, pedimos perdão por todos os nossos pecados, pelas nossas limitações, mas oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto é um texto muito conhecido. Ele traz o relato de Felipe e um eunuco. É um texto que deve nos chamar a atenção para algumas situações, alguns fatos que aqui são mencionados, que nós podemos observar o nosso contexto, observarmos a nossa realidade e colocarmos em prática tudo isso. Eu gostaria de ler no capítulo 7, do versículo 54 até o versículo de número 60. Como nós não temos tanto tempo assim, eu vou dar uma resumida nele, mas depois você pode ler. No capítulo 7, do versículo 54 até o versículo de número 60, ali está mostrando e está relatando a morte de Estevão. Ou seja, foi um período extremamente difícil para os cristãos daquela época. Aquele que o Senhor levantou para que o Evangelho fosse anunciado, para que as verdades fossem lançadas ao povo, ele está sendo apedrejado. E ali Saulo consentia na sua morte. Aí se você olha para o capítulo 8, no versículo 1 até o versículo de número 4, o texto diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e em todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultavam Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encarcerava-os no cárcere. E o versículo 4: entrementes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. É interessante nós olharmos para esse relato do capítulo 7 para o início do capítulo 8 e como o capítulo 8 termina. Ou seja, os cristãos naquela época, eles estavam sendo perseguidos logo após a morte de Estevão. Ou seja, era um marco na história da igreja. O primeiro mártir é Estevão, aquele que anunciava as verdades de Cristo. Ele perde a sua vida. E logo em seguida, enquanto estão sepultando, Saulo está indo nas casas, está tirando homens, mulheres. Ele está fazendo com que eles sejam levados ao cárcere, sejam presos. Mas é interessante que o versículo de número 4: entremente os que foram dispersos, ou seja, muitos daqueles cristãos eles fugiram de Jerusalém, mas esses que foram dispersos, eles iam por toda parte. E a diferença vem agora, pregando o Evangelho. O primeiro ponto da nossa mensagem: as circunstâncias não podem nos parar. Os irmãos têm ouvido constantemente isso, mas o que nós vivemos não pode fazer com que a nossa vida em Cristo ela seja ocultada. Nós não podemos olhar, e se nós observarmos o nosso contexto, pandemia, século 21, 2020, temos muitas mortes, temos diversas famílias em luto.
Nós temos a questão da igreja sendo restrita. Nós temos empregos sendo perdidos. Nós temos um contexto que não é comum e que talvez muitos de nós não tivéssemos passado por isso. Mas é em meio a toda essa situação que nós devemos viver este Evangelho. Você olha para o contexto em que a igreja está inserida ali, é um contexto de perseguição. É como se nós olhássemos aqui e nós terminássemos esse culto, e logo em seguida chegasse alguém e prendesse os nossos irmãos, e começasse a matança dos crentes, e começasse a invadir as casas, e nós receberíamos a seguinte notícia: olha, o irmão que estava do seu lado no culto, ele acabou de ser preso. Olha, o irmão que nós tanto gostaríamos de vê-lo na igreja, ele acabou de ser preso. Olha, a esposa de tal irmão acabou de ser presa. Isso é uma notícia que choca, que mexe, é uma notícia que abala. Mas quando nós olhamos para esses irmãos que fogem de Jerusalém, eles vão por todos os lugares, mas eles estão prezando por suas vidas. Mas por onde eles passavam, o Evangelho era anunciado. O Evangelho da salvação, o Evangelho que transforma, o Evangelho que traz paz, o Evangelho que concede esperança era anunciado. Se nós olharmos para a nossa situação, é um caos. Nós não sabemos o que é verdade. Nós não sabemos se a vacina sai até o final do ano ou se não sai. Nós não sabemos se o remédio cura ou se não cura. Nós não sabemos se estamos na primeira onda, na segunda ou na terceira. Nós não sabemos se vamos conseguir nos reunir novamente. Mas o Evangelho da transformação, o Evangelho que acalma os nossos corações, é o Evangelho que vai fazer com que nós olhemos para todo o contexto e não nos abalemos. Nós vamos olhar, nós vamos nos compadecer de toda a situação, mas eu vou continuar crendo que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Eu vou olhar para as pessoas que estão desesperadas e eu vou anunciar o Evangelho que concede esperança. O mais importante não é como vamos morrer, mas para onde vamos após a morte. Muitos vão perder sua vida devido ao coronavírus, como outros vão perder em acidente, como em toda e qualquer forma de se morrer. Mas essas pessoas têm sido alcançadas com esse Evangelho? Essas pessoas têm sido dado o devido valor a elas? E o nosso contexto nos priva de muitas coisas. Nós não podemos simplesmente chamar o Nenê Marcinho e falar: evangelismo na feira, segunda-feira, próximo sábado, próximo domingo. Nós não conseguimos fazer isso ainda. Mas nós, muitas vezes, temos contato com o vizinho, com a internet, com outras pessoas. Através das lives que nós ministramos aqui, nós alcançamos praticamente o Brasil inteiro. Fora do Brasil, nós temos a oportunidade de anunciarmos esse Evangelho e de não olharmos para as circunstâncias e nos amedrontarmos, mas confiarmos no Senhor e confiarmos que nós temos o remédio para a doença maior, que é o pecado e a sua consequência é a morte. Nós temos o remédio que dá a vida eterna a tantas pessoas que estão desesperadas. Ou seja, o contexto da igreja não era favorável, mas os irmãos ali, sendo dispersos, anunciavam o Evangelho. As circunstâncias não podem nos parar. E agora eu vou para o texto que nós lemos, no capítulo 8, do versículo 26 em diante. É necessário que nós
tenhamos obediência. É necessário obedecer ao Senhor. Um anjo do Senhor disse a Felipe, um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. É interessante nós olharmos para esse versículo 26. É um versículo que o Senhor orienta Felipe: olha, sai da onde você está e vai para outro lugar. Mas é interessante que no final do versículo ele vai dizer: este se acha deserto. Nós temos que compreender que as circunstâncias que nos são colocadas muitas vezes parecem um deserto. Parece que nós não vamos conseguir plantar nada ali. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós obedecemos a ordem que o Senhor nos deu, para que o Evangelho seja anunciado, para que as boas novas sejam proclamadas, as pessoas vão ser alcançadas. Se Felipe não obedece, se ele começa a questionar, mas é um deserto, mas faz sol, mas não tem água, mas não tem isso, mas não tem aquilo, mas não tem pessoas, certamente esse relato bíblico não estaria aqui, ou estaria para nos mostrar o que não devemos fazer. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, compreendemos que as circunstâncias não podem nos amedrontar. Quando nós obedecemos ao Senhor, eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, assentado no seu carro. Ele vinha lendo o profeta Isaías. E é interessante que o texto vai dizer: então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e o acompanha. Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? É interessante que no versículo de número 30, é preciso ter coragem. Após Felipe obedecer e ir ao local que o Senhor ali designou, ele vê um etíope, um eunuco, uma pessoa que tinha um cargo muito elevado no reino. Ele é como se fosse um tesoureiro ali. Ele cuidava das finanças. E é interessante que ele vem lendo. E nesse momento é necessário nós compreendermos as oportunidades que o Senhor nos dá. Você compreende o que você está lendo? Isso é um ato de coragem. Porque muitas vezes nós percebemos as pessoas sedentas, mas nós temos medo. Nós queremos: olha, eu não vou mexer com isso, eu não sei como lidar com essa situação. Mas é interessante que era um texto conhecido de Felipe. Era um texto que Felipe já tinha ouvido ser ali pregado, anunciado no seu meio. Então, enquanto esse etíope passa, ele ouve, e ele corre atrás. Ou seja, mais uma vez, nós não podemos desperdiçar as oportunidades que nós temos. E no momento que nós vivemos, talvez isso é muito propício, porque as pessoas confiavam nos seus bens, as pessoas depositavam o seu ego no seu cargo da empresa, as pessoas depositavam toda a sua confiança no seu conhecimento, e nós vemos que isso se resumiu a nada. Pessoas com dinheiro, sem dinheiro, perderam suas vidas.
pessoas com uma capacidade intelectual muito alta, outras sem um intelecto tão grande, perderam suas vidas. Pessoas que eram formadas, que não eram, perderam suas vidas. E quando você olha para a medicina, e a medicina fala: olha, nós não temos a cura. As pessoas reconhecem, e por nós sermos criados pelo Senhor, nós sentimos essa necessidade de olharmos e compreendermos que existe um ser maior acima de nós. Alguém tem que ter o controle de tudo isso, embora existam tantos que neguem isso. Mas é interessante nós olharmos. A medicina não tem resposta. E para onde as pessoas foram? Só resta Deus. Só resta um milagre. Só resta alguém que criou tudo. Alguém que é o que governa todas as coisas. Somente Ele pode nos dar as respostas. E é nesse momento que nós vamos ver as pessoas desesperadas. É nesse momento que nós vamos abrir as nossas redes sociais e vamos perceber a oportunidade de anunciar o Evangelho, de explicar o Evangelho, de compartilharmos o Evangelho. Quantas pessoas não se achegaram às igrejas nesse período, desesperadas, sem esperança, sem resposta, e conheceram a Cristo, porque existiu coragem por parte da igreja, por parte de alguns que perceberam todo o contexto e correram atrás desse carro, e correram atrás dessa pessoa, e observaram o sofrimento. É interessante, irmãos, nós olharmos para esse texto e compreendermos aquilo que o Senhor deseja fazer na nossa vida. Nós precisamos ter coragem. A igreja de Cristo não pode se amedrontar. A igreja de Cristo não pode recuar. Nós devemos olhar para esse contexto 2020, e se o Senhor nos permitir nos reunirmos como todos os irmãos aqui juntos, a igreja do Senhor precisa estar mais forte, porque nós vivenciamos o Senhor nos sustentando, nós vivenciamos o Senhor suprindo as nossas necessidades. Quantos irmãos nós podemos relatar que estiveram entre a vida e a morte, e o Senhor colocou sua boa mão, e aqueles que o Senhor recolheu estão desfrutando da glória do Senhor. Nós devemos olhar para todo o contexto, e nós podemos nos reunir aqui, todo mundo bem, todo mundo saudável, comemos, temos as nossas contas a pagar, mas o Senhor tem suprido. Nós devemos compreender tudo isso e corrermos para esse mundo e anunciarmos este Cristo, que é o mesmo Cristo antes da pandemia, depois da pandemia, durante a pandemia. Nós não precisamos que o Nenê e a Marcinha falem: irmãos, nós vamos marcar o evangelismo ali para a feira, para irmos na feira, mas nós vamos anunciar quando nós formos na padaria buscar o pão. Nós temos a oportunidade, quando nós estamos indo fazer as compras no supermercado, para aqueles que estão com as suas atividades de trabalho, nós temos essa oportunidade. Se o Senhor nos levar ao hospital municipal a estarmos internados, nós temos a oportunidade. Se nós tivermos que ir numa farmácia, num postinho, buscar os remédios, nós temos oportunidade. E as pessoas estão sedentas. É como se nós olhássemos para o campo e olha, está branco. Olha, é hora de colher. Embora uma tempestade está a caminho, uma tempestade está nos rodeando, mas é tempo de colher. É tempo de olharmos para as oportunidades, termos coragem, arregaçarmos as mangas e utilizarmos os meios que o Senhor tem nos dado para que o Evangelho seja anunciado, para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam salvas, para que vidas passem a eternidade com
é muito gratificante nós olharmos para tudo isso e não reconhecermos que o Senhor tem nos dado oportunidades. O Senhor tem nos dado oportunidade para que nós trabalhemos em seu reino. E o quarto ponto, o Senhor deseja usar a nossa vida, mas isso requer de nós conhecimento. E ele vai falar sobre o texto de Isaías, no versículo 31, e ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Convidou Felipe para sentar-se junto dele. E a escritura e a passagem que ele estava lendo era o profeta Isaías, no capítulo 34. Então o eunuco disse a Felipe: eu peço que você me explique, a quem se refere o profeta? Ele fala de si mesmo ou ele fala de outro? Então Felipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe Jesus. Esse tempo que nós temos tido aí de reclusão, de mais tempo em casa, de talvez mais tempo livre, se nós observarmos o nosso contexto antes da pandemia, era uma correria que nós mal tínhamos tempo para comer. Mas com isso o nosso tempo talvez foi cortado e nós temos mais tempo. É necessário utilizarmos o tempo para conhecer as Escrituras, para conhecer o Senhor. Eu já mencionei diversas vezes essa frase que o pastor John Piper, ele tem um livro com essa frase, que é não desperdice o seu câncer. Ele teve um câncer e nesse livro ele faz um relato ali de como Deus trabalhou na vida dele. Mas para nós, é não desperdice a sua quarentena. Não desperdice esse tempo. Esquece a Netflix, esquece as séries. Não gaste 2, 3, 5 horas ali focado naquilo. Antes nós tínhamos meia hora, hoje nós temos 1, 2, 3, 4 horas para estudar as Escrituras. Para que quando nós percebemos uma oportunidade, para que quando alguém fala: olha, quem é esse Jesus? Nós conhecemos. Olha, eu conheço, mas eu posso te explicar pela Escritura quem é esse Jesus? E você não precisa ser um pastor, não precisa estar como eu estudando teologia. O Senhor capacita a todos. E através do estudo, através do tempo que nós vamos nos debruçar em cima das Escrituras, o Senhor vai nos capacitar, para que quando nós voltarmos, para que quando as oportunidades aparecerem, nós vamos saber explicar a nossa fé, para que quando nós nos reunirmos novamente e os líderes de GBD falarem: irmãos, nós precisamos de professores de GBD, a igreja toda esteja capacitada a dar uma aula. Nós precisamos conhecer as Escrituras, nós precisamos conhecer esse Deus, para que quando as oportunidades surgirem, nós vamos saber explicar, nós vamos saber argumentar a nossa fé. Para encerrar, nosso tempo já está indo, eu gostaria de deixar uma reflexão com os irmãos. De acordo com Atos 8, as circunstâncias não podem nos parar. É necessário que nós tenhamos obediência às Escrituras e ao Senhor. É preciso termos coragem. E nós precisamos ter conhecimento das Escrituras. Mas se você refletir um pouco, um dia nós fomos esse etíope. Nós estávamos em algum caminho, nós estávamos passando por algum lugar, e um Felipe foi levantado pelo Senhor. E esse Felipe nos explicou o Evangelho. Esse Felipe nos anunciou a Cristo. Nós fomos batizados e o Senhor nos salvou. Hoje nós somos esses Felipes. E aí fora está cheio de etíope. Nós necessitamos, irmãos, urgentemente, tome todas as precauções, use máscara, use álcool em gel, mantenha o distanciamento,
mas anuncie o Evangelho. Nós necessitamos viver este Evangelho que nós professamos e que Cristo morreu na cruz para que nós tivéssemos vida. Não sejamos meros religiosos, mas sejamos os ouvintes praticantes dessa palavra. Que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos convença dessas verdades. Que essas verdades possam ser alicerçadas nos nossos corações. Que o Senhor nos transforme em a imagem de Cristo, para que saiamos daqui moldados, dispostos, animados, revigorados, para que esse Evangelho seja vivido e anunciado. Que Deus nos abençoe. É uma alegria muito grande poder estar aqui novamente. Uma alegria muito grande reconhecer tão grande salvação que nos alcançou. Mas não vamos fazer com que ela fique restrita a essas quatro paredes ou a tão somente a nós. Vamos anunciar. Nós temos diversas pessoas carecendo deste Evangelho. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de abrirmos a Tua Palavra, ministrarmos ela ao nosso coração, Pai, e pedimos que tão somente o Teu Santo Espírito tenha falado conosco, que as Tuas verdades possam ser alicerçadas, cravadas em nosso coração, Pai. Nos concede oportunidades, abre os nossos olhos para percebermos o quão difícil tem sido negar a nós mesmos, o quão egoístas temos sido, Pai. Mas nos concede, por meio da Tua graça, a oportunidade de enxergar aqueles que necessitam da salvação em Cristo. A salvação que é de graça, a salvação que é imerecida, a salvação que nos alcançou, Pai. Que o Teu Santo Espírito nos convença, nos molde a imagem de Cristo, e que a Tua palavra que foi anunciada aqui possa penetrar cada coração, Pai. Que a Tua palavra que foi anunciada e que através das lives, da internet, tenha alcançado diversos lares, Pai, possa trazer conforto, possa trazer alegria no Teu povo. Mas para aqueles que ainda não Te conhecem, Pai, que ela traga salvação, que ela traga glória ao Teu santo nome. Nós pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos porque o Senhor nos concede um tempo maravilhoso na Tua presença. Nós agradecemos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que seja instrumento de Deus na vida da nossa igreja. Nós vamos cantar. A música que vamos cantar em seguida fala a nós logo após essa palavra, né? Então vamos cantar. Salvar.
conhece alguém aí que está abatido, está cansado, está perdendo a fé? Fale com ele, meu irmão, levante a cabeça, não perca a fé, não fique abatido, não se sinta cansado. Vamos continuar a caminhada ainda é longa, vamos continuar. E ele vem para nos buscar, ele vem para nos salvar, ele prometeu, ele virá, ele virá. Amém? Amados, sentem-se por um momento. Rapidamente vamos deixar uns recadinhos aqui. Como o irmão Rafael disse, o pastor está fora com a sua família. Mês passado foram 5 domingos. A igreja sempre dá um domingo quando o mês tem 5 domingos. Ele tirou nessa semana, só a semana. Ele está fora, mas amanhã deve estar retornando novamente. Por isso não estão aqui. Vários irmãos estão acompanhando o culto ou acompanharam o culto pela live. Aqueles que não estão por aqui. Aproveitando isso, quero dizer para você que não viu a live pela manhã de hoje, a EBT Home, que começa sempre às 10 horas. Se você não viu, veja. Eu faço essa sugestão para você. Veja a live dessa manhã. Está gravada lá. A aula que a gente compartilhou com todos os irmãos. Sobre a ira. Confiando nas providências de Deus. Não se irem, confiem nas providências de Deus. Foi maravilhoso para mim, que pude compartilhar com os irmãos. Eu imagino que seria uma bênção na tua vida também, poder ouvir a palavra de Deus através daquela live, tá bom? Está gravada lá, você pode ver a qualquer hora do dia, da noite, não tem problema nenhum, está lá, tá bom? Amados, enquanto está acontecendo essa pandemia, enquanto as coisas não estão funcionando normalmente como gostaríamos, a igreja está trabalhando. Tem vários irmãos envolvidos em vários trabalhos. Na última sexta-feira começamos o grupo, mais um grupo do Lidere, agora o Lidere 2. Um grupo de irmãos aí, homens e mulheres de Deus, animados, cheios de gás, estão se preparando, se desenvolvendo para a evangelização, para serem líderes, serem homens e mulheres de Deus no meio do corpo da igreja, do corpo de Cristo, né? Para promover edificação, crescimento e fortalecimento da igreja. Eu creio que entre os grupos existentes até agora, que estão passando por treinamento, nós já temos mais de 20 a 25 pessoas. Nós desejamos chegar a 100% da igreja com esses treinamentos. Então não perca quando você for convidado. Venha, é bom demais. E aqueles que estão participando vão poder compartilhar isso depois, testemunhar o que Deus está fazendo. Tá bom? É a nossa palavra nesse momento. Agradecemos a você porque veio até aqui. Aproveite para falar alguma coisa com alguém aqui. Compartilhe alguma coisa e ao sair ali no portão, vamos logo para as nossas casas, porque não podemos ficar aglomerados ali fora, tá legal? Para o teu bem, para o bem da igreja também. Deixando um recadinho aqui para a Márcia. Tudo bem, Márcia? Vou deixar porque é bom a gente não compartilhar o microfone, certo? A Márcia está com algumas canecas que está sendo vendida para missões. Você comprando a caneca, você está dando uma oferta para missões nacionais. A um custo de R$12. É isso mesmo, Márcia? A Márcia vai estar aqui na porta, vai estar aqui próximo e distribuindo para aquele que já adquiriu ou aí vai adquirir agora, tá bom? É isso mesmo? Tudo certo? Assim você não compartilha o microfone, a gente vai dessa forma cuidando um do outro, tá bom assim? E meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, nos guarde durante essa semana. A nossa oração é para que você fique firme. Não desista, ore por alguém, compartilhe uma palavra com alguém, uma palavra de fé, uma palavra de amor, de paz, uma palavra de bênção na vida de alguém. Seja pelo WhatsApp, pelo telefone, de alguma forma. Como o irmão Rafael falou, você pode pregar. Nós não estamos impedidos de fazer isso. Tenha coragem, busque conhecimento, compartilhe, obedeça. Vamos em frente, não podemos parar. Que o Senhor vos abençoe. Vamos ouvir uma música aos instrumentos e estamos assim encerrando.